A paz de Deus com todos. Vocês estão bem, meus irmãos? Espero que sim. Aqui, irmão Jason, na sua tela para mais um vídeo. E hoje irei fazer a minha análise com relação àquele ocorrido do cooperador Rafael, lá do Capim. Eu acredito que todos vocês já tenham visto o vídeo, né? Onde que um ancião foi designado para ir ali na comum do Rafael para atender ao culto e também passar ali algumas coordenadas, mas este cooperador não deixa que o ancião atenda ao culto e ali ele levanta e faz um pronunciamento de 40 e tantos minutos. Na verdade, um grande desabafo, tá? Uma lamentação muito grande, aonde dá para se perceber muitas mágoas neste cooperador. Pois bem, e hoje eu vou deixar a minha opinião sobre este assunto, mas antes, já se inscreva aqui no canal Jason OS, dá o teu like e ativa também as notificações. Muito bem, então vamos pro vídeo. Eu vou colocar aqui alguns trechos do pronunciamento dele e vocês prestem bastante atenção. Notem que logo no início do seu pronunciamento, o Rafael já começa exaltando-se a si próprio. Deus que habita dentro do meu coração. Então a minha vida é limpa. Se isso aqui fosse uma política, eu podia dizer de rosto descoberto que eu sou ficha limpa no ministério. Nunca agradei um ancião para estar no ministério, nunca fui na casa de ninguém pedir ministério. Fui colocado aqui porque quando me colocaram, falaram que foi Deus que me confirmou nesse lugar. Irmãos, o cristão ser ficha limpa não está bajulando fulano, nem ciclano, nem diácono, nem ancião. Isso é dever de cada cristão. Isso aí não é motivo de se estar colocando a boca no trombone com relação a isso, não. É dever de cada cidadão, de cada cristão, né? Ele agora vai falar sobre a reunião na qual ele foi convocado a comparecer. E percebam qual é a revolta dele com relação a esta mesma reunião. Observem. Respondendo de levar testemunha. Eles iam se levantar e dizer, não, é estúpido, é bocudo, não respeita os mais velhos, tá fora. Aí eles vinham aqui, ler uma carta que eu tô fora, inventavam uma mentira que eu não fiz para livrar a pele deles e eu ia ficar queimado com a irmandade que a vida inteira me amou e jogar fora os 30 anos que eu tenho de batizado. Então, se a partir de hoje eu não servir para estar no meio deles, se eu não for mais útil para eles, todo mundo está sabendo o motivo. Vejamos, aqui ele está tentando se justificar pelo motivo de ele ter levantado, né, na frente do ancião para fazer todo esse pronunciamento dele, né, dizendo que os irmãos iam vir aqui, iam inventar mentiras, iriam contar mentiras aqui na frente. Ou seja, ele está chamando o próprio ministério, né, que ele faz parte desse mesmo corpo, de mentirosos. Gente, como que pode uma pessoa que está no ministério de uma denominação evangélica se levantar contra esse próprio ministério? Não é algo confuso? Não é algo difícil de entender? É muito difícil de entender. Percebam o que ele ainda vai falar aqui na frente. Percebam isso, aonde ele fala contra as coletas que são feitas dentro da congregação cristã no Brasil, né? Ele vai dizer que os irmãos reclamaram com ele, porque em um determinado dia ele atendeu um culto e terminou aquele culto muito fora do horário. Aí ele diz, mas quando dia tal houve um culto de coleta, e aí
o culto passou do horário, então quando é para se falar de coleta não tem problema. Agora porque fui eu que atendi o culto, aí os irmãos reclamam. Ou seja, ele mostra que não tem submissão nenhuma para com o ministério. Gente, pessoal, ser do ministério, você é estreitado. Você não vai fazer ali tudo o que você quer, meus irmãos, né? Tem um limite ali até onde que você pode ir, né? Principalmente nos cultos. Nós sabemos que a CCB ela tem bastante zelo para com os seus cultos, para com a sua liturgia. E os irmãos do ministério, eles sempre pedem para que se termine os cultos no horário. Lógico que sempre acontece aqui ou ali de alguém passar desse mesmo horário. E aí foi o que aconteceu com ele, os irmãos puxaram a orelha dele e ele achou ruim. Vejam aqui. Eu atendi um culto aqui, forcei muito a garganta, pensei, não vou, falei, mas vai ficar feio, porque eu falei que ia, está anunciado, eu vou, e fui na alegria, irmão, para atender. Aí quando eu vi que era 9h15, eu falei essas palavras, a única palavra que eu falei naquele culto, que não está escrito na Bíblia. Eu falei assim, se fosse um culto de coleta, podia acabar 10 horas que ninguém ia falar nada. E quem que vai falar para mim que isso é mentira? Se é verdade, é verdade. Para que isso, meus irmãos? Para que isso? Típico daquela pessoa que é repreendida e não aceita a repreensão. Enfim, é o tal do mimimi que hoje em dia é o que mais nós estamos vendo, né? Mas vamos continuar aqui. Agora um culto espiritual que está alimentando o povo que vai dar coleta, não pode passar uns minutinhos, diz que foi por isso que eles ficaram bravos, mas não é só isso não. Eu sei de mais coisa, irmão, e a prova disso que eu falei foi domingo passado agora, o ancião que veio aqui atender. Ele tenta se justificar do tempo que ele passou a mais ali do culto, porque em um determinado culto de coleta, os irmãos passaram um pouquinho do horário também. Então, meus irmãos, é algo assim difícil de entender em um cooperador, um homem que se diz homem de Deus, que se diz gostar e zelar pela verdade, vir fazer um papel desse tentando se justificar diante da Irmandade, e ainda nós percebemos ele pegando ali a Irmandade e tentando colocar esta mesma contra o ministério da instituição. Não é difícil de compreender isso? Na minha cabeça não entra, tá? Eu acho que um irmão do ministério, ele tem que andar unido com o próprio ministério. Jesus Cristo já dizia, né? O reino que se divide contra ele próprio, não tem como continuar se erguendo, né? Porque se você está lutando contra os da sua própria casa, a tendência é que a família ela venha a fracassar. Tá? É o que eu estou percebendo aqui no Rafael. Falta de humildade, né? Nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, né? Se eu sou do ministério, se eu sou um cooperador, se eu sou um cooperador de jovens, meus queridos, eu tenho que ser submisso aos mais velhos, aos mais antigos, aos anciãos. Nós sabemos que existe ali uma hierarquia. Até no céu tem hierarquia, gente. Só que esses irmãos que têm dificuldade de aceitar isso, infelizmente fica muito difícil para que eles venham a permanecer no ministério. Agora, por que será que este cooperador ele chegou a essa conclusão de que ele deveria se levantar ali contra o corpo ministerial? Eu tenho uma desconfiança. Vamos ver nesta fala que ele vai falar aqui
a seguir. Depois ficam bravos com tanta crítica na internet. E não tem nada de crítica, não, irmão. Não tem nada de crítica. Tem coisa que eles exageram. E quer ver que eu não sou muito bobo? Júnior Refletir era da congregação. Josafá Agra era da congregação. Ricardo Ada era da congregação. Eduardo Esquivanelli da congregação. Aquele do Caminho de Damasco era da congregação. Gênesis, a Voz da Verdade, era da congregação. Você acha que esses homens, quando eles falam lá, eles não carregam esse sentimento de mágoa que eu estou descarregando aqui junto com a Irmandade? Irmão, quanta coisa. Olha a inspiração, meus queridos. Olha as referências que esse irmão está pegando. Júnior Refletir, Josafá Agra, Caminho de Damasco. Já dava para desconfiar que havia alguma coisa aí por trás, né? É por isso, gente, que quando vocês verem nos cultos online os nossos queridos anciãos, os cabecinhas brancas, falando, dizendo, repetindo, o apóstolo Paulo já dizia, não me canso de vos falar as mesmas coisas. Evitem estarem assistindo esses conteúdos que não agregam valores nenhum, né? Aí a pessoa começa a assistir a esses críticos, né? Você não tem ali uma estrutura espiritual muito boa e aí acaba se deixando levar pelas falácias desses ofensores que estão aqui na internet. Então, vê só, nós percebemos que houve aí alguma influência desses críticos para com este cooperador aqui, né? Para que ele viesse a tomar esta atitude que ele tomou. Outro dia nós vimos um caso aí de uma pessoa que impediu o culto, gente. O cooperador, ou era ancião, estava pregando lá na frente e de repente o camarada levantou lá na igreja. É isso aí que você está pregando, está tudo errado e tal. E depois ficamos sabendo que essa pessoa que levantou no meio da igreja, impedindo assim a ordem do culto, ou seja, cometendo um crime, havia sido influenciada simplesmente por Josafá Agra. Então é isso, gente. Eu não estou de acordo com o que esse cooperador ele fez, né? Apesar de já ter visto alguém aqui defendendo ele, inclusive o próprio Carlos Reinar, eu não sou a favor, meus queridos. Se você está no ministério, você tem que falar a mesma linguagem do ministério. Não pode o ancião falar, olha, vamos para a direita, e você como cooperador dizer, não, vamos para a esquerda. Tem que se entrar num consenso e se falar a mesma linguagem. Então eu acho que o Rafael ele foi muito, mas muito infeliz nesse ato, nesta atitude que ele tomou, né, de pedir para que se gravasse o culto, né? Ou seja, foi algo planejado, ele planejou tudo aquilo durante a semana, porque ele já sabia que o ancião iria naquele domingo para atender o culto. Então ele se levanta na frente do ancião, não deixa que o ancião atenda o culto, pede para que se filme e ainda faz todo este papelão que ele fez aqui, jogando tudo isso aqui nas redes sociais, aonde que ele poderia ter resolvido ali entre os próprios irmãos do ministério, pois sabemos que as reuniões é para isso. Quando você é convocado em uma reunião, é justamente para isso, para que se lave ali a roupa suja. Mas, infelizmente, tem pessoas que preferem vir nas redes sociais despejar as suas mágoas, né, ao invés de resolver tudo ali entre o ministério. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem
na paz de Deus e recebam o abraço do irmão Jason.